E aí, você conhece esse escritor muito louco chamado Philip K. Dick? Se não, vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco. Aqui é o Prof. Elvis do História em Casa nessa ondinha do saber. Lembrando que hoje a gente vai de livros aí, mas antes de continuar, é claro, não deixe de se inscrever no canal. Também aí, por favor, ativar o sininho. Além, é claro, de já dar um like aí no vídeo. Deixa eu ver se já deu um like aí no vídeo. Também, é claro, seguir a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa. Além de ouvir o nosso podcast lá no Spotify. Não esquece, hein? Lembrando que hoje aí, ó, a gente vai nesse escritor muito louco que eu conheci recentemente, aí se for ver, acho que foi há uns 2, 3 anos, é claro que lendo obras, né, diretamente dele, porque a gente já conhece o Philip K. Dick, né, de outros contextos, como talvez já tenha assistido alguma obra dele e talvez, né, algum filme baseado numa obra dele e você não esteja ligado nisso aí. Lembrando que o que a gente vai comentar hoje aqui do Philip K. Dick é o chamado Sonhos Elétricos, que na verdade não é um livro aí, mas como a gente vai ver, uma coletânea de contos que fizeram a partir da série que a Amazon Prime lançou recentemente, chamado Electric Dreams, ou Sonhos Elétricos. Isso aqui é meu e tal, já adquirido, então tem nota fiscal e tudo, hein? Mas lembrando que a gente tá falando aí justamente desta coletânea desse escritor muito louco, que é o Philip K. Dick, um escritor que tem lá a sua origem em 1928 nos Estados Unidos. Ele faz parte aí também, né, dessa geração aí poderíamos falar de beatniks, né? Desse momento aí, por exemplo, também dos anos 50 aí, em que ele já começa a aparecer com vários contos aí de ficção científica, mas uma coisa também interessante aí em relação ao Philip K. Dick é que ele sempre traz uma, né, relação de questionamento sobre o que é a realidade, né, o que é também a humanidade. Então essas situações assim, né, de, por exemplo, se aquilo que nós vivemos, né, é o real, né, se essa realidade realmente ela é real ou se de repente uma realidade ela pode ser construída aí na sua mente, né, e basicamente você viver nessa ilusão ou, né, se você acredita naquilo, se isso é uma ilusão. Mas lembrando que o Philip K. Dick, ele tem várias histórias muito loucas aí, não só que saem da cabeça dele, mas que saem da própria vida dele, aí se a gente for analisar, que até, né, a vida dele, se você ler a biografia dele aí, tem acho que 2 biografias mais famosas dele, né, que você pode entrar em contato que a própria história dele é marcada, recheada de vários elementos bizarros aí que a gente até comenta um pouquinho. Mas esses temas interessantes aí, como, né, o que é a realidade, né, que é uma coisa que ele vai começar a contestar cada vez mais nas suas obras, e também, né, o que constitui aí um autêntico ser humano, que é uma coisa que hoje em dia se fala muito de inteligência artificial, de mundos aí, né, virtuais. Então, de repente, essa relação aí com a atualidade é uma coisa muito interessante, ainda mais se, né, a gente tem essa relação com a ficção científica, uma ficção científica aí dos anos, né, 50, 60, 70, e hoje a gente analisar um período histórico que, né, para muitos nessa época, né, nos anos anteriores, décadas anteriores, seria o futuro, que para nós é o presente, e coisas que de repente que para eles eram muito distantes, às vezes para nós parecem aí muito próximas, como inteligência artificial, né, como mundos virtuais, de repente aí também para você lembrar. Mas, né, hoje especificamente a gente fala aqui da, né, Sonhos Elétricos ou da Electric Dreams, né? Até esse livro foi lançado aí pela editora Aleph, né? No caso aí, né, aproveitando também então a onda, é óbvio, do lançamento então da série aí pela Amazon Prime, que são lá, né, 10 aí episódios, né, 10 contos aí, que são adaptados, 10 contos do Philip K. Dick, adaptados então pela Amazon. Muito interessante aí, para muita gente ficou, é tipo um Black Mirror e tal. Bem melhor que Black Mirror, mas Black Mirror é muito legal também, a gente comenta depois. Mas ela, né, pode ser encontrada, essa obra pode ser encontrada tanto aqui para vocês com essa capa, fazendo a referência aí, né, a série da Amazon, mas pode ser também que essa coleção da Aleph é muito legal, né, da Aleph, né, é muito legal, e que ela utiliza essas capas bem psicodélicas. Estou com a minha camiseta aqui, as Arios também para vocês, bem psicodélica aí, como outras capas dessa coleção também, se tiver oportunidade. Philip K. Dick aí, esse escritor é muito louco, rapaz. Depois que você lê aí, você fica meio piradão aí, né? Você fala, será que isso que eu estou vendo é real? Será que a construção da realidade é justamente uma coisa
coisa ilusória também, né? Ainda mais se você aí que, sei lá, míope, astigmático, o que é a vida sem óculos e com óculos? E se você nunca tivesse um óculos na sua vida, né? Será que aquela visão não seria real para você? Tô viajando aqui, mas você continua comigo porque a gente fala então da série também um pouquinho lá, que eles adaptam então, né, esses contos. Lembrando que esses contos não foram publicados originalmente todos juntos, né? Então há essa coletânea que foi feita a partir aí dos diretores que foram convidados para fazer aí, para, né, filmarem os episódios. Então, falaram, gostaríamos que vocês fizessem algumas coisas aí, né, do Philip K. Dick, e aí eles escolheram alguns contos então para, né, desenvolver. Não necessariamente sendo, né, traduções aí fiéis, digamos, né, adaptações fiéis aí, né, dos contos, mas vale muito a pena aí pelas interpretações e também pelas, é claro, aí reflexões que eles, né, desenvolvem para gente. Mas para quem gosta de ficção científica, é um prato cheio, até para quem gosta de ficção científica, Philip K. Dick é um nome básico aí também para vocês, certo? Hoje, especificamente, eu vou comentar mais aí um conto, né, que é um conto bem interessante, o episódio lá também bem interessante, aí vou dar uma passeada pelos contos e episódios rapidinho, mas é bom lembrar que nós temos o Philip K. Dick também famoso aí por um livro muito interessante, que a gente comenta num outro episódio, mas é O Homem do Castelo Alto, que é bem interessante, que seria mais ou menos essa ideia de uma realidade alternativa, né, na qual aí os nazistas e os japoneses, os alemães e os japoneses teriam vencido a Segunda Guerra Mundial. Então é uma coisa bem interessante aí, que também foi adaptado, né, na Amazon Prime, lá numa série que é The Man in the High Castle, né, O Homem no Castelo Alto, lá, que fala dessa referência então dos Estados Unidos sendo divididos por um lado pelo Japão, outro lado pelos nazistas, e esse também questionamento da realidade aí. Vale muito a pena, é claro, sempre a referência, se puder, ler o livro antes, né? Porque as séries, os filmes, nem sempre conseguem adaptar totalmente, né, a riqueza de detalhes e sentimentos criados pelo autor. Mas lembrando que outro filme também, né, baseado numa obra dele, ou série baseada nele, mas um filme, então, que muita gente conhece aí, pelo menos o pessoal que é mais old school como eu, de repente, né, o Blade Runner, o Harrison Ford aí, que também você conhece como Han Solo e tal, né, fazendo então um detetive lá, né, que vai investigar o caso de androides que estariam matando humanos, né, que é uma coisa também interessante em relação às discussões lá que os androides têm sobre se eles não são também humanos, né? Então, uma questão também de uma inteligência artificial, de repente, aí. Mas o que é interessante é que, apesar do filme ser conhecido como Blade Runner, na verdade ele chama Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que é o nome original aí do romance, né? Do livro que o Philip K. Dick escreveu. Tá aí, ó, o clássico que inspirou o filme Blade Runner, né? Aí também a gente comenta num outro episódio este livro, mas é muito também relevante aí, não só, né, no momento lá de anos 80 para 90, com essa interpretação do que seria o futuro, lá um futuro caótico, com neons, né, com muitas iluminações com neon, mas também essa questão do Android, né, dessa questão da inteligência artificial, né, se desenvolvendo a um extremo aí, né, não só, é claro, se equiparando, mas até superando o ser humano em vários aspectos. Isso que é outra discussão também, né? Será que a inteligência artificial um dia não vai chegar e eliminar a gente? Que é uma coisa que um dos contos também traz lá. Outro também, né? Outro filme baseado aí na obra dele, muito interessante, chama O Homem Duplo, né? Com Keanu Reeves, além do filme ser filmado de um jeito muito louco, com uma animação sobreposta lá às filmagens, né? Ele tem lá, baseado num romance, lá num livro dele, que é Um Reflexo na Escuridão, ou, né, pode aparecer I Scanner Darkly. Mas para nós também, talvez já tenha ouvido falar do The Golden Man, que aqui no cinema saiu como o vidente, o Nicolas Cage lá fazendo um cara que ele previa, né, algumas coisas no futuro. Então essa referência também do Philip K. Dick. Temos também aqui esse Adjustment Team, que basicamente é lá, né, o que para nós no cinema virou aí os Agentes do Destino, ou The Adjustment Bureau, que aí é um filme que ele retrata essa ideia de que será que não tem alguém escrevendo o nosso destino, e será que de repente aí, né, a pessoa que você cruzou um dia na vida poderia ter sido a pessoa da sua vida e de repente aí na verdade alguma coisa impediu isso aí. Então essa coisa de repente será que fazemos parte também de uma realidade que já é
pré-programada ou que é escrita por alguém, de repente. Então, algumas, né, viagens aí bem interessantes que o Philip K. Dick coloca para nós. E outra coisa também interessante, né, até na experiência do Philip K. Dick, é que ele tem aqui para vocês, ó, nessa quadrinização lá do Robert Crumb, do que foi a experiência religiosa de Philip K. Dick, que é um dos episódios muito loucos da história dele, que é quando ele foi receber lá, se eu não me engano, uma encomenda de remédios que ele estava tomando. Ele, né, foi receber na porta a correspondência, uma carteira. Uma moça, então, foi entregar para ele a correspondência e ele visualizou no pescoço dela uma imagem lá, né, uma medalhinha de um peixe, né, que é o símbolo antigo lá para o cristianismo, e de que bateu uma luz aí e ele viu uma luz rosa, um negócio assim, e de repente ele se ligou que, na verdade, né, essa realidade que ele vivia era uma realidade que não era bem a real. No sentido que ele começa a desenvolver essa ideia de que há muito tempo atrás aí, quando caiu Roma, né, na verdade Roma, né, em 476, lá Império Romano do Ocidente, na verdade, na visão dele, não teria caído, e o que a gente, né, vive hoje seria um Império Romano manipulado aí de outra forma. É um negócio bem louco aí que nem sei explicar de tão louco que é, mas vale a pena você entrar em contato lá, porque realmente foi um negócio muito pirado. Até que é uma coisa que, não sei, eu tenho até medo de ficar falando aqui, porque de alguém fala, nossa, esse cara é psicopata aí, né? Mas aquela ideia de que às vezes você, pô, sabe aquele sentimento, não é só o déjà vu, né? Mas aquela coisa, você já sentiu isso? Mas teve um negócio muito louco também dele, né, você entrar no aposento e aí você vai acender a luz aqui do lado, né? Mas na verdade ele entrou no aposento, ao invés de ele acender aqui a luz do lado, ele foi automaticamente acender a luz, que nem aquelas antigas que você puxa a cordinha aqui em cima. E ele basicamente nunca acendia, né, a cordinha assim, a luz assim com a cordinha. Então tem essa ideia de que de repente ele entrou em contato com outra realidade que está sendo obscurecida e tal, ou com ele em outro momento. Eu não sei, é muita viagem, mas vale a pena você entrar em contato com a obra desse cara, e especificamente aqui, né, nesses grandes contos, né, chamados aí, reunidos aí nessa coletânea chamada de Sonhos Elétricos. E então, esse livro é muito louco aqui, só para vocês então darem uma passeada rapidinho, e aí fazem a referência lá com os, né, episódios. Tem um aqui que chama Peça de Exposição, que aí o título, né, do conto e o título lá do episódio é o Real Life, o Vida Real. Depois você tem um que chama Autofab, espera só um pouquinho que eles não têm aqui na referência aqui para nós, o Autofab, que é o título do conto, e o título do episódio, que está como Autofac, na verdade. E aí você tem depois aqui, deixa eu ver, Humano É, que é outro episódio, outro conto. Então são vários contos aí para vocês. Humano É. Depois tem um outro, Argumento de Venda, O Fabricante de Gorros, Foster, Você Já Morreu, A Coisa Pai, O Planeta Impossível, O Passageiro Habitual, O Enforcado Desconhecido. Que esse conto, o último, que é o que eu gostaria aqui de fazer uma referência, porque ele é muito interessante, ainda mais pelo momento aí também que vivemos, não só também no contexto lá da produção do episódio, até é interessante que, né, nesse livro aí, você tem no começo de cada aqui, né, no começo, deixa eu mostrar aí mais perto de vocês, no começo aí de cada conto, você tem o diretor do episódio lá, né, dos Sonhos Elétricos, então, né, lá da Amazon Prime, fazendo aí, né, um comentário da onde que ele tirou a ideia de adaptar ali especificamente esse conto, como ele fez isso. E, né, aqui nós temos que quem adaptou esse conto, O Enforcado Desconhecido, foi Dee Hiss, que aí vem uma roteirista e diretora norte-americana, que ela fala justamente desse momento histórico também que os Estados Unidos viveram lá, né, ou vivem, com a ascensão da direita mais conservadora, né, essa coisa também de que a gente vive hoje aqui no Brasil, né, de repente você ter, a pessoa fez um comentário racista ou, né, sei lá, transfóbico, sexista, machista, e aí a pessoa vira e fala, não, é o jeito dele, né, é o jeito dele, ele é assim mesmo, não, foi uma brincadeira. E não é uma brincadeira, às vezes você tem essa coisa da ofensa mesmo, e a pessoa, você coloca que não, é o jeito dele, ele é assim mesmo, foi só uma brincadeira, ou quando não, ele foi mal interpretado. Caramba, né? Aquela ideia básica de que você, de repente, tem que se acostumar, então, com essas ideias, né, extremamente imbecis, para não falar aí especificamente até agressivas, e é óbvio aí,
né, contrárias à existência de muita gente. Mas essa ideia de a gente também não se acostumar com essas coisas absurdas que vem acontecendo, né, porque senão cai nessa vala comum aí de achar que não, é só uma brincadeira, só um comentário que foi mal interpretado. Mas temos aqui uma coisa interessante para a gente, que eu acho que vale a pena, né, pegar esse trecho aqui, que é o que envolve, né, a ideia, né, do conto, que é o lance, né, que chama O Enforcado Desconhecido, que é um negócio legal, que eu não vou dar spoiler nem do conto, nem do episódio, mas olha esse trecho aí, ó, no poste, que aí é a história do personagem, né, o Ed Loyce, né, que ele acaba então aí, numa determinada situação lá, encontrando, né, no alto de um poste uma coisa esquisita ali. Tá aí lá para vocês, no poste havia algo pendurado. Parecia um pacote escuro e sem forma, que balançava um pouco com o vento, como se fosse algum tipo de boneco. Loyce baixou o vidro do carro e espiou o lado de fora. Que diabos era aquilo? Uma propaganda de alguma coisa? Às vezes, a Câmara de Comércio fazia propagandas na praça. Novamente, deu meia volta e voltou ali com o carro. Ele passou pelo parque e se concentrou naquele pacote escuro. Não era um boneco. E se fosse alguma propaganda, era das mais esquisitas. Os pelos de sua nuca se arrepiaram e ele engoliu em seco. O suor deslizou por seu rosto e suas mãos. Era um corpo humano. Rapaz, esse negócio aí é muito pesado por conta de que vai dando um desespero cada vez mais, porque todos à volta dele simplesmente fazem que não veem esse corpo. E aí é uma coisa que eu não vou poder falar muito mais para não dar spoiler pesado, mas aquela ideia de que será que de repente você aí, né, ao ver uma coisa extremamente errada, né, e você tomar uma atitude, será que dependendo do lugar que você estiver, né, você não vai ser contra-atacado também? Não sei, é um negócio talvez ficou aí meio... Não entendi nada que você falou. Então, vai atrás então de descobrir o que eu quis dizer justamente. Enquanto isso aí, você lembra de, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa e também, é claro, ouve a gente lá no nosso podcast no Spotify. E, por favor, se puder, dá uma assistida lá nos Sonhos Elétricos, né, no Electric Dreams, ou melhor ainda, leia o livro, leia os contos aí. É isso aí, galera, valeu, muito obrigado, sua louca, seu louco, até o próximo aí, História em Casa, com o Prof. Elvis aqui, falando também sobre livros. Valeu, galera, até mais, tchau, tchau.